Muito bem, pessoal. Eu vou começar a aula, né? Vou ilustrar a aula com um vídeo que já passei algumas vezes, mas só para quem não viu ainda, não tem nenhuma informação mais sedimentada, né? É um vídeo ilustrativo onde a gente apresenta a técnica, né? Fala um pouquinho do artigo que nós publicamos. Deixa eu botar aqui, ó, um artigo que nós publicamos na, no LabLine, né? Um caso de facetas anteriores bem convencional de canino a canino, onde a paciente, que também é dentista, ela queria fazer uma mudança não radical, né? Uma mudança sutil de detalhes, mas não que não possa ser um caso maior, mais extenso. E a gente, então, fez um mockup convencional, né? Fazendo uso da resina bisacrílica para um novo formato dos dentes, tá? E ao aprovar esse novo formato, ela queria que fosse realmente muito próximo, muito bem copiado, né, do que ela aprovou no mockup. Então, nós estamos vendo uma fotografia do modelo encerado e a técnica de confecção do índex transparente, tá? Que vamos poder falar um pouquinho mais detalhadamente também, que é a forma que a gente consegue copiar a anatomia do modelo encerado, ok? E a razão do índex transparente é para que você possa polimerizar de fora para dentro uma resina composta convencional que está sendo colocada dentro, olha, podem ver aqui, ó, dentro da matriz transparente. Nós já mudamos um pouquinho esse formato de matriz transparente, já fizemos algumas evoluções, mas basicamente sim, é uma forma de você conseguir carregar com resina composta convencional, não é resina fluida, né? Termoaquecer numa banheira de água, logicamente o índex está dentro de um saquinho plástico, e depois carregar no paciente, que pode ser de uma forma contínua, né, todos os dentes de uma vez, ou pode ser intercalada em casos que você tem áreas proximais maiores, né? O intercalado normalmente é mais didático para quem não está acostumado, mas é bem possível de fazer de uma vez só em alguns casos clínicos, como foi feito nesse caso que vocês estão vendo, né? Então, aqui estamos vendo a fase de acondicionamento ácido, lavagem, secagem, aplicação do adesivo, né? E aqui estamos exatamente no momento de carregar a matriz transparente com todas as resinas compostas, né? Conseguem observar que foi feito é, de uma forma contínua, ok? Usamos agora um tipo de um vibrador chamado vibrata da harmonização para que você consiga melhorar o escoamento dessa resina, tá? Essas batidinhas nós não fazemos mais, a gente foi evoluindo com a técnica, obviamente, né? E aí nós vamos removendo os excessos. Hoje em dia nós usamos um ducto de escoamento e após a polimerização pelo índex transparente, a gente basicamente consegue remover, né? E transferir exatamente a escultura do nosso enceramento, que já foi pré-aprovado pelo MOCAP, né? Separando as interproximais, existe um formato de escultura que facilita, né, o uso dessa serrinha interproximal, ok? Em alguns casos, a gente recomenda que faça intercalado, para que seja mais fácil esse recorte proximal, né? E aqui a gente vai ver já, ó, aqui nós estamos vendo uma ilustração de como que a gente usou para recortar as áreas interproximais e vamos então promover a polimerização final, polimento com borrachas da DIF e depois as rodinhas de feltro. E aqui a gente consegue observar uma semelhança, né, uma cópia da textura do modelo encerado na resina da paciente, né? A gente está realmente fazendo uma transferência do que nós testamos no paciente. Repare que nesse caso não houve desgaste nenhum, né? E conseguimos então copiar de uma forma bastante precisa o nosso modelo encerado para a boca do paciente, tá? Então aqui é só uma coisa bem rápida, ilustrativa, do que seria o RTC, de como ele surgiu, o RTC, e já respondendo a pergunta do Léo, então, olha como esse caso ele é bem mais abrangente, né? Inclusive nós temos áreas como se fossem classe 4, diastemas múltiplos,
envolvimento de bordas incisais e linguais, porque nós removemos a resina antiga do paciente, né? E se a gente for conferir, olha, o modelo encerado, a gente percebe o quanto que ele foi muito maior do que o formato original do paciente, nesse caso aqui, envolvendo também uma boa parte da face lingual, tá? Então, da mesma forma, a gente usou o índex transparente, tanto superior e inferior, para poder fazer um carregamento e uma cópia, né? Repare, uma cópia bastante fiel do que foi encerado no paciente e que foi testado, né, previamente com uma barreira de mocap, né? Uma barreira chamada mocap ou simulação clínica, tá bem? Deixa eu ver aqui algumas perguntas já aparecendo. Adriana Pelle, quais as limitações da técnica do RTC? Quando devemos optar pelos laminados cerâmicos? Poxa, essa pergunta é bem legal. Eu preparei um quadro aqui, que eu acho que... Bom, vou adiantar um pouquinho esse quadro, já que a sua pergunta veio nessa hora, né? Onde a gente compara um pouquinho com os laminados cerâmicos, tá? É uma pergunta super recorrente. Por que não fazemos só com laminados cerâmicos? Por que nós fazemos com resinas compostas? Quando que um é melhor do que o outro, tá? Então, é bem importante a gente ser coerente com as nossas indicações e escolhas, tá? Então, do lado esquerdo, a gente está vendo aqui, olha, nós estamos vendo aqui um quadro de facetas cerâmicas e aqui facetas em resina composta. A gente tem que entender o que é o mais indicado para cada situação clínica, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu falo sobre desgaste dentário. Quando nós falamos de facetas, seja do tipo lente de contato ou facetas cerâmicas, a gente entende que sempre existe um desgaste dentário que a gente procura fazer o mais conservador possível. Mas para que a cerâmica lá na cervical não tenha sobrecontorno, um mínimo desgaste sempre é necessário, ok? Então, mesmo que você tenha um caso de substrato bem favorável, um desgaste, um preparo de 0,4 de milímetro, né, que é bem pouco, é necessário nas lâminas cerâmicas, no mínimo para demarcação cervical do término da cerâmica, tá certo? Se você tem um caso onde o substrato é mais escuro, na cerâmica você precisa fazer até um desgaste maior do que 0,4. E quando a gente compara, então, nesse caso, com facetas em resina composta, né, a gente separou em cor vermelha e cor verde para mostrar quando um é mais vantajoso que o outro, né? Na maioria dos casos, onde você tem um substrato favorável, quer dizer, não é uma cor tão escura, né? Você consegue fazer a aplicação da faceta em resina composta sem desgaste dentário, porque ele vai terminar numa linha zero lá na cervical, como se fosse uma classe 5, né? Que a gente faz de forma bastante usual. Então, a faceta permite fazer um desgaste bem conservador na maioria dos casos, vamos dizer assim, ok? Novamente, comparando as facetas cerâmicas, né, a reversibilidade é mais difícil. Quer dizer, quando você cimenta lâminas de cerâmica, para você remover é mais demorado, mais difícil. Normalmente, você acaba tocando mais em dente. É certo que hoje em dia nós temos um recurso do laser, né, de alta potência, para remoção das cerâmicas, mas ainda é um custo muito elevado, por volta de quase R$ 200.000 o aparelho, tá? E nas facetas em resina composta, essa reversibilidade, ou seja, a remoção da resina praticamente sem tocar em dente, é muito mais viável, muito mais fácil e muito mais rápido, tá? Então, essa é uma questão que é bem interessante. Quando eu falo de facetas cerâmicas, novamente, eu penso que pacientes jovens deve-se evitar o uso das facetas cerâmicas. Por que deve-se evitar? Porque, na verdade, a gente sabe que se o paciente for muito jovem, ele vai necessitar uma repetição, mesmo que as lâminas durem 10 ou 15 anos, a gente vai ter que fazer uma repetição e, novamente, entra no caso da reversibilidade difícil, né? Remoção de cerâmica vai implicar em desgastar um pouco mais de dentes do que o paciente tinha. Então, se a gente pensar num paciente de 20 anos, talvez ele tenha que repetir aos 35 ou 40, depois repetir novamente aos 60. A gente pensa que para pacientes muito jovens, a indicação melhor pode ser
em resina composta, por conta novamente, dessa reversibilidade mais fácil e não desgaste de dente, mesmo na hora da remoção, tá? Novamente, olha, em facetas cerâmicas, parece que tem só desvantagem, gente, mas tem vantagens nas facetas cerâmicas que vamos abordar, tá? O tempo clínico para execução das facetas é maior, porque abrange preparos, abrange moldagem, laboratório, tempo de laboratório e depois a cimentação, tá? Então é um tempo que não é extenso, mas é maior quando a gente compara com as facetas em resina composta, que é feito de uma forma mais direta no consultório, ok? Tanto as facetas cerâmicas como as de resina composta são indicadas para casos extensos, porém, em resina nós podemos fazer os casos extensos e localizados, um central só. Não quer dizer que nas facetas cerâmicas não dê para fazer casos isolados, tá? Mas eu considero muito mais fácil, num central único, fazer em resina do que fazer em cerâmica, ok? Até pela possibilidade de fazer ajustes de cor de forma mais simples, tá? Entendam que eu não estou falando que não dá para fazer unitário e cerâmica. Só acho menos indicado, ok? Quando comparado com as facetas em resina composta. Quando a gente fala de reparos clínicos, né, sempre o reparo na cerâmica é mais complexo. Não quer dizer que não dê para fazer, mas é um pouco mais complexo, porque você tem que fazer um condicionamento em cerâmica, que envolve jato de óxido de alumínio, envolve ácido fluorídrico em regiões dentro da boca, que é mais perigoso, tá? E as resinas compostas são mais facilmente realizadas, até porque é uma área de conforto, né? Uma zona de conforto maior, trabalhar com reparos em resina. Todos dois, tanto a cerâmica como a resina composta, elas necessitam de um modelo encerado, porque quando a gente fala de casos de facetas anteriores, sempre é importante fazer um modelo encerado, sempre é importante nos dois casos fazermos uma simulação clínica, o nosso mockup, para ter a aprovação do paciente, e aí sim fazer ou o preparo e moldagem, no caso das cerâmicas, ou fazer diretamente a técnica da resina composta, no caso aqui com o índex transparente, que seria o nosso RTC, ok? Todos os dois, tanto a cerâmica como a resina composta, permite o mockup, o que é uma grande vantagem, tá, gente? Não é uma desvantagem, é uma vantagem poder fazer a simulação prévia. Na cerâmica, quando você faz o mockup, né, você tem um modelo, você mostra o modelo para o paciente, né, um ensaio do que você pretende fazer. E aí, quando você molda e manda para o laboratório, não quer dizer que vai ficar exatamente igual ao mockup. Ele vai servir como modelo, vão se fazer gabaritos de incisal, de tamanho, mas o ceramista vai buscar copiar o modelo encerado. E é lógico que ele consegue usar todas as referências de tamanho, de formato, mas não é uma reprodução exata, né? E quando você usa a matriz do tipo RTC, como é uma forma exata do que você reproduziu no paciente no mockup, né? É uma cópia do modelo encerado. Isso quer dizer que a sua resina termocompactada, a sua faceta em resina composta, vai ter uma exatidão no que se refere ao modelo encerado. Ele vai ser uma cópia bem próxima, quase igual ao que você mostrou para o paciente no mockup. Isso se torna realmente uma previsibilidade que não é exatamente o que a gente tem na faceta cerâmica, né, com exatidão, né? É previsível, mas na resina, nesse caso, usando essa técnica, é mais previsível ainda, ok? Logicamente, todos os dois casos, tanto as facetas em cerâmica como as em resina composta, precisam de um controle periódico, né? E no caso da resina composta, é importante pensar sempre num repolimento da resina, como toda resina composta, né? Pelo menos uma vez por ano é importante você fazer um repolimento da superfície da resina composta. Nesse caso, a cerâmica tem uma resistência maior de pigmentação porque ele não tem porosidade, ok? Então passa a ser um pouco mais vantajoso. E talvez um diferencial da faceta cerâmica positivo seria uma longevidade clínica maior, documentada em literatura, porque é uma restauração com menos porosidade, com mais resistência ao lascamento, né?
não quer dizer que não lasca, quer dizer que é mais resistente e com um acompanhamento maior de longevidade do que as resinas compostas, tá? Isso é uma vantagem interessante, né? Mas o custo final das cerâmicas é razoavelmente ou extremamente mais alto do que as facetas em resina composta. Então, tudo isso computado e aferido com o paciente vai levar, então, à decisão final do que seria melhor fazer em resina ou fazer em faceta. Isso deve ser conversado e discutido de forma muito clara com o paciente, para que você tome a decisão final junto com o paciente, entendendo as indicações, tá? E entendendo também que talvez o item 3, ó, pacientes jovens, é uma contraindicação formal para faceta cerâmica e muito mais bem indicado para as facetas em resina composta. Tudo isso compõe, na verdade, né, pontos importantes, mas a gente pode ver até pelas cores como as facetas em resina composta normalmente alcançam uma viabilidade clínica maior para uma grande parte dos casos, né? E as duas opções, na verdade, são boas, né? Você deve ter essas duas opções no seu consultório, porque você consegue, então, muitas vezes, viabilizar para o paciente as reabilitações estéticas anteriores, ok? Eu acho que eu respondi bem, né, Adriana, a sua pergunta. A Dina Marques Nakai, perguntando, boa noite. Para casos onde precisaremos de espessuras maiores, aproximadamente 2 milímetros, para ajuste de inclinação vestibular dos anteriores lingualizados, essa técnica é utilizável? Deixa eu mudar aqui novamente o slide. Dina, vou mostrar aqui um caso que talvez reproduza um pouquinho o que você está me perguntando. É um vídeo, né, de elemento unitário, mas eu quero que você veja aqui que nós removemos uma faceta de cerâmica bem grande do dente 11. E eu quero que você perceba também, ó, o quanto que esse dente, ó, é menor. Opa, perdão. O quanto que esse dente é menor do que o dente análogo, o dente 11. Ó, repare aqui, ó. Esse dente tem toda a borda incisal, repare, tem toda a borda incisal, uma parte da proximal, ela tinha uma faceta de cerâmica, né? Se a gente pensar de forma crítica, a faceta de cerâmica aqui, ela tem sim uma resistência maior à fratura, ok? Mas se você tem pelo menos 2/3 do dente remanescente, né? É viável fazer em resina, como nós vamos mostrar aqui ao final, reconstruindo toda a borda incisal, ó, reconstruindo com dentina previamente, né, uma estratificação, e depois usando a técnica para fazer a última camada de esmalte, tá? Por que a gente não faz uma coroa total nesses casos? Para preservar mais o dente, né? Então, imagine se fosse na sua boca, se você tivesse toda lingual e proximal em dente mesmo, será que não seria interessante você preservar o que você tem, né? E conseguindo fazer uma faceta, seja de cerâmica ou em resina, será que não é uma opção melhor do que partir diretamente para uma coroa total, né? Então, esse caso aqui, facetas desse tamanho não seriam a indicação ideal, mas são viáveis, isso eu quero dizer, são viáveis para serem feitos, repare, com uma técnica de facetas de resina, seja no RTC ou seja numa técnica convencional, tá? O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que o RTC é uma ferramenta para chegar numa restauração que seja mais extensa em resina composta, ok? Mas o que a gente tem na literatura, e já é consolidado, é que ela serve sim para fazer restaurações maiores, e nós já temos vários casos e acompanhamentos clínicos de restaurações muito maiores do que convencionalmente nós fazemos, né? Para evitar fazer justamente coroas totais, tá? Então, aqui, ó, mostrando uma extração bem grande, bem abrangente, que foi feito em resina composta. Olha ali pela lingual, como a gente tem, ó, uma restauração bastante grande, né? E a gente consegue uma viabilidade clínica bastante boa, preservando o máximo de dente possível, sempre pensando uma odontologia
minimamente invasiva, né? Então, esse caso ilustra bem essa possibilidade de espessuras maiores do que 2 milímetros. Então, é o ideal, mas sim, respondendo a sua pergunta, são viáveis, ok? Grande Leandro Boyd da Cunha, tudo bem? Valeu, que bom que você está aí. A Dina, idêntico o caso que eu tenho, inclusive, por ser 20. Opa, ela está falando aqui, ó. Legal, tá? Então, esse caso acho que ilustra bem essa pergunta. Em Sequito, Sim, sim. só reforçando, é uma pergunta que era muito recorrente, né? Que era essa Aham, questão da estratificação, a possibilidade de estratificar um dente com uma anatomia de sim. incisal, associando a técnica de RSTC. Esse é um caso clássico, né? E, Sim, é. e aí, pegando até o gancho da mentoria, né? Que os alunos vão realizar a técnica em um dente só, né? E aí Sim, um dente, e a vai, gente já escolheu o dente, a gente vai escurecer o dente para reproduzir um substrato escuro. Então, vai ser um elemento unitário, mas com substrato desfavorável escuro, onde nós vamos fazer o tratamento de reconstrução pela técnica do RTC. Estratificando, também é isso, né? Então, aqui só vou botar no ponto do vídeo, onde a gente percebe, olha, a necessidade de estratificação, né? Porque senão o dente ficaria muito curto. Então, a gente primeiro mascara o substrato usando umas resinas fluopacas, ó. Ó. A gente vai usar, olha, resinas opacificadoras fluidas, ok? E a partir daí nós vamos aplicar as resinas compostas de dentina, usando a técnica normal com o índex palatino, tá? Ó, então nós estamos sim reconstruindo, deixando o espaço, vamos lá, deixando espaço para o esmalte final, tá? Então nós reconstruímos até a dentina, colocamos incisais transparentes e ao final a gente pode sim fazer a cobertura total com agora sim, a resina de esmalte, no caso que a gente usou uma bleach, né? Poderíamos usar de outras cores, dependendo do caso do dente vizinho, né? Então, novamente, termoaquecendo, levando o índex transparente, repare, né? O furinho para escape, olha, usando o vibrador para que a resina possa escoar pela vestibular, ok? Polimerização, 5 segundos por incisal, 5 segundos por vestibular, e aqui nós já destacamos, né? Olha, repare. Então, o excesso cervical é fácil de remover porque a gengiva não está com adesivo, né? Então, a gente consegue remover facilmente, né? Usando uma lâmina 12 ou uma broca de acabamento, né? Inclusive dos kits que nós temos, né? Olha lá, mostrando como ele vai soltando fácil. E aí, nós já temos a anatomia, 95% da anatomia pronta, né? em Sequito, uma questão que poderiam pensar, né? Poxa, mas eu vou usar e ter esse trabalho de criar para fazer só a última camada. Mas na Sim. verdade é a camada mais difícil e mais É, desafiadora para o dentista, né? o E pulo do gato, né, que a gente brinca que é o pulo da tartaruga, é a última camada, né? A cópia do formato do dente análogo, quando a gente faz em laboratório ou quando a gente delega para o protético, a gente consegue fazer de uma forma muito mais controlada do que fazendo direto na boca do paciente, tá? E assim, aqui a gente está pensando num elemento só, ok? Se você tiver realmente muito acostumado a esculpir, é viável, claro, fazer direto na boca do paciente, mas imaginem sim de canino a canino, né? Imagine um caso como esse aqui, olha. Esse caso aqui, ó. Imagina um caso como esse, né, de canino a canino, ou de premolar a premolar, onde o ponto de partida, olha o ponto de partida, como era extremamente desfavorável, né, onde a gente teve que remover as resinas anteriores, o quanto que a gente ganha de tempo fazendo com uma matriz, uma forma, né, uma forma, a melhor forma de dizer, que vai basicamente copiar o que você fez no modelo encerado, ou você, ou o laboratório, de uma forma, antes de mais nada, precisa, exata, do que você testou e já avaliou, já fez o planejamento. É importante, né, Cristiano, falar também que o curso não é somente de usar a ferramenta do RTC, e sim de entender como que fotografa, como se planeja, como que troca informações com o laboratório, como que a gente faz o ensinamento, né, porque nesse curso a gente faz o ensinamento, ensina a fazer o ensinamento para quem deseja, ok?
e para que você consiga fazer um estranhamento que seja aprovado de forma muito rápida pelo paciente, sem muitas repetições, né? Então, um caso extenso como esse é muito mais difícil de fazer na boca de canino a canino, superior e inferior. A gente fez isso num dia só, né? Porque, na verdade, não foi uma hora só, porque são muitos dentes, mas a gente fez num período, vamos dizer assim, um quinto do tempo de uma consulta fazendo pela técnica tradicional, né? Porque a gente já tinha uma forma, né, que copiava. Sequito, você está falando em 6 dentes e essa foto é muito interessante, né? Porque quem é clínico sabe, né, que amanhã vai estar no consultório, né? Essa foto é muito legal, para ver assim de perfil a textura que você é capaz de Textura, obter, sim, e as próprias, né, ondulações do dente que trazem muita naturalidade. sim. E não é fácil mesmo em um dente só, né, Sequito? Eu acho que o dentista tem que estar muito treinado, tem que estar muito consciente da anatomia que ele precisa fazer, não é? Sim, Não, verdade. não é uma coisa, um dente só, vou fazer na mão. Tá tudo bem, mas é aquele dentista treinado que tem um conhecimento de anatomia muito bom para conseguir uma textura como essa que a gente consegue ver na foto ali, né? E vou te falar, Cristiano, que mesmo para quem está muito treinado, por exemplo, eu a vida toda fiz resinas na boca também, né? Dentes unitários, mas essa textura é muito mais fácil fazer na cera. A estrutura foi eu que fiz, né, no laboratório, mas é muito mais fácil para o clínico fazer textura em cera do que na resina composta. Muito, muito, muito mais fácil. E aí, fazer isso na boca é muito complicado. Imagina, fazer toda a escultura de vários dentes e ainda dar a textura ideal, ver em vários ângulos, né? Porque no modelo gesso, o modelo está na mão, você consegue ver em várias angulações, ver como é que está o formato no articulador, quando é necessário fazer no articulador, né? Então, realmente, o ganho de tempo e o ganho de qualidade final é muito grande, né? Tem uma pergunta aqui do Ronaldo. A transferência é sempre feita com fio retrator posicionado? Olha, quase sempre a gente usa, Ronaldo, o fio retrator, porque a gente quer um controle do fluido gengival. Esse fio tem que ficar bem subgengival para que você tenha facilidade de remover depois, tá? Então, a resposta é sim. E a gente usa um fio muito fino da Ultradent, né? Chama Ultrapac 30, né? 000. Então, ela fica subgengival, totalmente subgengival, e é importante para você ter o controle dos fluidos gengivais, né? Muito bem. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver no grupo. Eu não sei, no chat Sequito, tem... assim passa a chegou, pergunta do chat que não tem como ver. chegou uma pergunta interessante aqui, que eu Aham. acho que é uma questão que, bom, não sabia, aconteceu até com um clínico. Ele não usa a técnica do RTC, mas usa uma técnica semelhante, tá? Uma técnica semelhante. E ele colocou que, assim, ele fez a técnica, aplicou e na hora a cor ficou boa, mas depois de 2 ou 3 dias a resina amarelou, né? E, né, eu acho que é só para deixar claro, né, que isso não acontece na técnica do RTC, né? Nessa técnica, eu acho que é só um ponto que chegou, né? Eu acho importante falar sobre isso, Cristiano. Então, olha só. Novamente, o RTC, resina termocompactada, é uma forma diferente, uma ferramenta, um caminho diferente de usar um material que é totalmente consagrado para a confecção de facetas anteriores, tá? Que são as resinas compostas. A gente, na verdade, está até melhorando as características da resina composta por estar aquecendo, ok? Mas a resina composta é mais do que comprovado ser um material que se adequa a fazer reconstruções de dentes anteriores e até mesmo posteriores, ok? Bom, o que eu estou achando, né, dessa questão do por que amarelou, provavelmente a técnica que a gente está falando de semelhante deve ter sido usada uma resina fluida, né, resina flow, ok? A resina flow, na verdade, é a técnica, vamos dizer assim, a original, de onde surgiu a ideia de usar uma matriz transparente. Só que ao invés de você aquecer e compactar uma resina composta normal, você fazia um furinho, você faz um furinho, né? Não é fazer, você faz um furinho e você então injeta uma resina flow. Só que a resina flow não é considerado um material de longa durabilidade, né? Ela é muito mais suscetível a perder o brilho, a mudar de cor.
e até mesmo a fraturas e lascamentos. Por quê? Porque ela tem muito menos carga. Ela tem muito menos carga e muita matriz orgânica. Então, na literatura, ainda é considerado um material transitório, ok? Ainda é considerado um material transitório, não um material definitivo. E isso explicaria por que mudou de cor ou perdeu o brilho tão facilmente, tá? Não sei se é exatamente isso. Quem fez a pergunta pode explicar melhor, mas deve ser a técnica da resina injetada fluida, né? Flow, provavelmente, tá? Sim. Chegou uma pergunta interessante da Priscila Siquito. Tá. Gostaria de saber se o índex não fica muito quente para pôr na boca do paciente. Priscila, vou te falar que a gente testou de várias formas esse índice com várias temperaturas, tá? Então, assim, fomos até com outros dentistas, colegas nossos. Então, essa primeira que eu mostrei aqui é o caso da Adélia. Deixa eu ver se está o rostinho da Adélia aqui. Não está o rostinho da Adélia. Mas eu vou botar aqui o vídeo da Adélia, peraí. Esse caso da Adélia, deixa eu mostrar aqui o carro. Essa é a Adélia, né? Ela foi uma dos primeiros casos que a gente fez com a RTC e a gente realmente usou uma temperatura um pouco maior, em vez de 60 graus, a gente usou quase 70 graus. E aí, realmente, quando a gente encaixou na madeira, ela acusou o calor. Falou, ai, tá quente. E não tinha mais como remover. Então, a partir daí, a gente diminuiu drasticamente a temperatura por dois motivos. Um, para a resina ficar um pouco mais adequada também, né, a técnica. E segundo, para não queimar o paciente, tá? Então, 60 graus garanto para vocês que não dá nenhum desconforto para o paciente, porque o tempo de você remover do plástico, né? 60 graus na água não quer dizer que o índex está a 60 graus. Quer dizer que o índex em 1 minuto está mais ou menos a uns 50 graus e chega na boca do paciente a 47, 46 graus. A gente já testou isso, né? Então, é uma temperatura totalmente suportável para você botar o índex dentro da boca do paciente, tá? Então, vou repetir. 60 graus da água não quer dizer que em 1 minuto não quer dizer que o índex fique a 60 graus. Ele vai ficar uma temperatura mais baixa e ainda tem um tempo de deslocamento da banheira para a boca. São de 4, 5 segundos. Então, ela chega na boca com uma temperatura de 48, 47 graus, o que é completamente suportável para o paciente. Legal? Da Priscila, né? A Diná Marques, a resina Diamond da Cuser seria viável para a última camada dessa técnica? Diná, eu acho que tem sobrenome japonês, hein? Nakai. Diná, então, potencialmente todas as resinas são viáveis para essa técnica. Por quê? Porque toda resina convencional, né, que vem na bisnaguinha, elas perdem, quando você aquece, elas ficam menos densas, né? Ela vai ganhando um certo grau de fluidez. Então, todas são viáveis para essa técnica, né? O que a gente testou são algumas que são mais fluidas e que facilitam essa técnica. E, assim, realmente a gente não tem como testar, por enquanto, né, todas as resinas do mercado. Então, hoje eu estava falando com um amigo meu, Rafael Andreolo, que é professor também na UFRJ, a gente trabalha junto, nós somos grandes amigos, e ele fez no paciente dele a técnica, viu, Cristiano? O RTC. Ele falou, vou fazer esse aqui. Aí eu dei várias dicas para ele, e aí ele falou assim, mas vou fazer quando é 3M. Falou, da 3M escoa menos. Não, mas eu vou fazer. Ele fez e conseguiu perfeitamente fazer o trabalho. Lógico que ele é muito habilidoso, né, também, mas não depende de habilidade, depende de você usar a técnica certa. Mas ele conseguiu contornar essa densidade da resina, ele deixou um pouquinho mais tempo na água quente e conseguiu utilizar. Então, potencialmente, todas as resinas compostas serviriam para essa técnica, tá? Só que a gente já está dando uma receita de bolo das resinas que mais se adequaram a essa técnica, ok? Mas potencialmente todas as resinas são viáveis para essa técnica, porque elas vão perder densidade, elas vão ganhar fluidez quando você aquece, tá bom? E aí a resina da Cusa, você já está mais acostumada, eu acho que é bem legal, né? No caso, quando a gente faz laboratório, a gente até incentiva o aluno a testar, além da resina que a gente sugere, a resina que tem no consultório para ver se vai ter o mesmo resultado, ok? E são muitas marcas a serem testadas. Nós já testamos algumas marcas, já damos algumas opções que nós já testamos, mas sempre tem uma resina diferente, né?
que os alunos dão feedback para a gente que deu resultado mais favorável ou não tão favorável, né? E Sequito, Oi. a gente tem uma perguntinha aqui do chat do Zoom, dos alunos, né, Sim. da Márcia, não sei se você abriu aí o chat, posso te passar também? Eu não consigo, deixa eu ver, só se eu descompartilhar, Não, eu não deixa que consigo. eu vejo aqui para você. Tá. Da Márcia, ela te pergunta dentes posteriores, né, em caso de Uhum. necessidade de aumento de DVO, podem ser Ah, feitos também com essa técnica? tá. Olha, então, Cristiano, essa é uma pergunta que sempre o pessoal da turma vai fazendo. Gente, eu dou aula na UFRJ junto com a professora Tayane, né? Nós desenvolvemos a técnica juntos e nós sim fazemos casos lá na especialização, na pós-graduação em prótese, de dentes posteriores, inclusive aumentando a DVO, ok? É possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil. Quando você aumenta a DVO de um paciente, né, dimensão vertical de oclusão, a gente está, na verdade, fazendo uma reabilitação oral. A reabilitação oral significa dizer que nós estamos fazendo uma avaliação oclusal, montagem articulador, ensinamento de todas as oclusais, normalmente superiores e inferiores, né? Teste, né? Resinas transitórias, aí sim, testando essa nova DVO durante algum tempo, para depois fazer o uso da técnica RTC para as novas superfícies oclusais posteriores. Então, isso demanda um conhecimento muito maior de reabilitação oral, de oclusão, enfim, parte funcional muito mais afiada. Então, respondendo a pergunta, é viável sim, nós estamos fazendo até material didático em relação a isso, mas teria que ser um curso extremamente mais extenso, em vez de 5 semanas, teria que ser de 5 meses. Você tem uma ideia o quanto de informações a mais nós teremos que colocar. Então, por enquanto, a gente não está viabilizando falar sobre dentes posteriores. Agora, é possível? É. E se não for aumentar a dimensão vertical da oclusão? Aí é bem tranquilo, tá? Existe, se você tem um espaço oclusal, se você não vai aumentar a DVO, a dimensão vertical da oclusão, você consegue fazer um índice bem parecido com o que você faz para os dentes da frente e consegue realizar a técnica assim, tá? Mas lembrando que, ainda mais que do aluno da turma, e sempre tem essa pergunta na turma, o curso é de facetas anteriores em resina composta, tá? Anteriores. Não, né? É importante deixar isso bem claro, tá? Porque sempre existe essa vontade de aplicar para posterior. É possível, sim, e a gente vai tentar viabilizar num futuro, talvez um curso bem mais extenso, mas por enquanto ainda não está pronto, tá bem? Lembrando que a técnica é muito recente também, né? Muito recente. Muito bem. Isso aqui? Sim. Não, bom, não, fica à vontade. Entrou um outro aqui, se quiser também depois ir avançando, a gente mostrar a plataforma também para o pessoal, né? Eu acho que é legal, né? Só para Sim, eles sim, sim, sim. entenderem Então, e a a gente. gente tem aqui. Eu vou só mostrar um pouquinho, então, como também é possível fazer fechamento de diastemas, né? Mostrar um pouquinho da técnica intercalada. Oi? Oi? Perdão? Exato, exato. Surgiu muito essa questão, mas quando que eu indico a técnica, e na verdade ela é muito versátil, né, Sequito? Sim. Quando a gente tem diastemas, né, extensos, ou quando a gente tem áreas proximais muito extensas, quando a gente não quer se preocupar em separar as interproximais com a serrinha, que dá um pouquinho de trabalho, você pode usar o que a gente chama de técnica intercalada. O que é técnica intercalada? A gente vai fazer um dente sim, um dente não, né? O dente par, dente ímpar, vamos fazer intercalado para que você consiga ter uma separação mais fácil entre as resinas na área interproximal, tá? Nós estamos vendo ataque ácido em dentes intercalados e a gente usa o índice transparente, então, duas vezes, né? Uma para fazer os dentes pares, depois fazer os dentes ímpares. Como é que faz isso, gente? Vou mostrar, então, um vídeo também rapidinho aqui, ó. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, só para não ficar repetitivo, né? Ó, áreas de diastemas muito grandes que você teria uma dificuldade maior de separar, ok? Então, nesses casos, a gente faz a técnica chamada intercalada. Sempre começando pelo modelo encerado, pelo mocap, né? Repare como nós temos aqui uma área bem extensa interproximal, ok? Então, uma vez que o modelo seja encerado, repare na textura
que a gente vai copiar para paciente. Uma pergunta que fizeram agora, dá para fazer pela lingual? Sim, dá para fazer por lingual, reparem, né? Ok? Ensinamento das faces linguais é possível, olhando em vários ângulos, né? E aí nós vamos começar a fazer o quê? A matriz, o índice transparente, tá? Existe uma técnica simples para fazer isso, usando uma silicona normal, depois uma silicona transparente, esse é o Transil F, que a gente gosta de sugerir, tá? O uso do plástico filme para compactar a silicone transparente do dente e uma cópia muito boa da parte externa do modelo encerado, tá? Então, aqui vocês estão vendo ó, o intercalado, né? Nós estamos condicionando um dente sim, um dente não, um dente sim, um dente não. E para isolar esses dentes, a gente usa uma Teflon que vai evitar que esses dentes fiquem não só não se influenciem pelo ácido fosfórico, mas também não recebam nada do adesivo, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é aderir a resina nos dentes que foram condicionados, tá? Então, ó, o Teflon posicionado, o adesivo, carregando com a resina composta aqui, a Empress no caso, nos dentes que foram adesivados, tá certo? Temperatura ou termômetro culinário que vai nos checar a correção da temperatura. Esse é o vibradorzinho que é usado em Hoff, né? E aí nós estamos colocando o índice transparente, extravasando o excesso e polimerizando 5 segundos por vestibular, 5 segundos por lingual. Repare aqui, ó, gente, olha, a resina foi carregada nos dentes que foram condicionados e nos dentes que tem a Teflon a gente consegue remover fácil, porque não está aderido na superfície do dente. Aqui, ou com uma lâmina 12, ou com uma broquinha de acabamento, a gente corta aqui, ó, e destaca essa resina, ela sai muito fácil. A gente dá um acabamento, sim, prévio nessas outras resinas e faz a cobertura delas com Teflon para fazer o intercalado. Agora, os dentes que não foram adesivados, nós vamos adesivar, colocar a resina composta e vamos, então, olha, com o uso do vibrador, fazer escoar a resina, tá? Ó, pela borda vestibular. E aí nós vamos polimerizar, removendo, então, o índice na sequência, ok? É a cópia, né, gente? Uma cópia fiel do enceramento. Nós fizemos o caso ao vivo há 2 semanas atrás, né? De forma intercalada também, e copiamos de forma muito precisa o formato que nós enceramos, tá certo? Então tá aqui, ó. Em cima nós temos facetas de cerâmica e embaixo facetas em resina. Você percebe o quanto que a gente conseguiu uma harmonia bem bacana entre o superior e o inferior e de uma forma intercalada, tá? Eu acho que essa é uma pergunta super recorrente, né? Fazer intercalado, mas só para destacar que é possível sim fazer somente tudo de uma vez só, ok? Só que é um pouquinho mais avançado. A Priscila perguntando, no vídeo demonstrado na paciente, foi realizado um novo ataque ácido, mais adesivo após a estratificação. Ah, ok. No vídeo a Priscila perguntando naquele dente central, né? Depois que você coloca a dentina e o transparente, você não precisa fazer um novo ataque ácido adesivo, não, tá? Ele está totalmente viável para você fazer a colocação dos esmaltes, ok? Não precisa fazer novamente o adesivo, nem ataque ácido, nem nada, tá? Mas se você fizer, também não vai dar errado, ok? Mas não precisa. Tânia, como fazer para não dar bolhas no Transil ao copiar o instrumento? Tânia, o macete mesmo é assim, você colocar rápido, né? O Transil vem com um misturador mais grosso, então você vai colocar de uma forma rápida e o macete você está com o Holopack na posição para você pressionar e aí você não tem praticamente nenhuma bolha. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, olha. Esse vídeo aqui é bem interessante, olha. Como é que se faz a matriz transparente, tá? Então, vou deixar correr aqui, ó, mostrando um pouco da moldura transparente, da moldura em silicone normal. Quanto mais durinha a silicone, melhor, tá? Fazer um preparo melhor. Não precisa botar essas listrinhas, depois eu explico por quê.
E aqui a pergunta que eu quero te responder é isso. Ó, Transil F, você coloca, olha, bem rápido, ó, bem rápido, em excesso. E o Rolopac, ó, quanto mais rápido você colocar, repare como não ficou nenhuma bolha. Olha lá. Né? Ficou, e ela endurece muito bem. Né? Olha lá, como você não tem bolha. Né? Quanto mais rápido você colocar essa matriz transparente, menos bolha você vai ter. Tá? Esse aí não é do mesmo índice, não, tá? É de outro índice, mas o índice fica totalmente, ó, transparente. Deixa eu botar aqui, ó. Olha como esse índice ficou totalmente transparente. Já está sem a fita Rolopac. Tá? Já está sem a fita Rolopac. Né? Então, funciona muito bem. Beleza? Chiquito, bom. Chiquito, Oi, pode falar. perguntinha do Clóvis aqui. Acho que é num caso que você comentou de facetas ou lentes, onde você coloca como desvantagem para pacientes mais jovens, porque teria que trocar. Eu vou colocar como ele falou, porque teríamos que trocar as facetas ou lentes de contato em porcelana com o decorrer dos anos. Bom, então essa Principalmente. pergunta é importante. Vamos lá. Isso tem a ver, para o Clóvis, com a dificuldade de você repetir trabalhos em cerâmica, tá? Então, quero que você imagine um paciente de 18 anos, né? Que é muito... hoje em dia tem uma frequência grande de pacientes com 18 anos querendo fazer faceta de cerâmica nos dentes todos. Então, repare, um paciente de 18 anos, você fazer preparos para laminados, mesmo que sejam conservadores, fazer preparos, desgaste, né? Desgaste nos esmaltes e fazer laminado, ok, pode ficar excelente, mas com 18 anos, né? Você tem que imaginar que ele vai ter que trocar essas lâminas depois com, então, vamos lá, vamos ser otimistas, 15 anos. Então, com 30 e poucos anos, 35 anos, ele vai ter que fazer tudo de novo. Isso implica num trabalho grande, não só na remoção, e como eu falei para vocês, a reversibilidade não é fácil, você acaba desgastando mais dente para fazer um repreparo, e isso implica em ser mais invasivo, né? E aos 35 anos, se ele fizer jogos laminados, talvez ele tenha que repetir novamente aos 50 anos. E a gente tem que pensar que hoje em dia nós chegamos aos 70, 80 anos com uma certa facilidade, né? Então, eu gosto muito de pensar em pacientes jovens no material que seja fácil de remover e fácil de repetir, ok? Mesmo que dure menos, tá? Então, acho mais adequado em pacientes jovens pensar em facetas de resina composta, né? Em pacientes que já têm, vamos lá, seus 40 e poucos anos, legal, a gente pode pensar nas facetas em cerâmica de uma forma mais definitiva. Eu tenho casos documentados, inclusive publicados, de lâminas com 27, 28 anos em boca, totalmente estáveis e bem adequadas, tá? Então, não quer dizer que uma faceta vai durar 10 ou 15 anos no máximo, mas é muito comum acontecerem problemas que necessitem fazer a troca de um elemento, um lascamento. O próprio dente, o esmalte dentina, muitas vezes chega na idade adulta e ele está desgastado, ou está trincado, ou está com, enfim, com problemas para serem refeitos. Então, os materiais mais reversíveis são interessantes para pacientes jovens que não tem nada, o dente está intocado, né? Eu gosto muito de usar um artigo chamado The Daughter Test, né? O teste da filha. O que é o teste da filha? Se fosse na sua filha, você faria desgastes para facetas laminadas, ela tem 17 anos, 18 anos, você faria desgaste nos dentes dela para a colocação de facetas de cerâmica? Mesmo que isso implicasse numa uma melhora absurda estética, né, que fosse um problema emocional, um problema psicológico, eu pensaria no material mais reversível, né, que não tivesse que desgastar o dente, que fosse fácil de se manter ao longo dos anos, tá? Então é um assunto bem importante, né? Tem que ser considerado, tem que ser conversado sobre isso. Esse aqui ele coloca se as facetas teriam tempo de duração, né? Se 15 anos, se poderiam durar mais, assim, eventualmente, se não tivesse fratura, mas é porque é uma média, Exatamente. né? Como eu falei, existe na literatura estudos longitudinais, normalmente até 15 anos. Né? E aos 15 anos, é pena que eu não estou com essa aula aberta aqui, mas aos 15 anos
elas têm um índice, isso estou falando de estudos longitudinais de grupos, né, de pacientes controlados. Normalmente perde de 15% a 20% das lâminas por lascamento, fratura, então são necessárias repetições, tá? Isso é um estudo estatístico. Particularmente, por exemplo, no meu consultório, eu tenho, como eu falei, já até publicado, casos que eu tenho mais de 25 anos de acompanhamento e estão perfeitos. Mas não quer dizer que todos os casos vão chegar assim. A gente entende até que as lâminas feitas hoje em dia, as cerâmicas são melhores, os adesivos são melhores, os protocolos são melhores, então eles potencialmente podem durar mais tempo, tá? Mas ninguém garante que um paciente daqui a 10 ou 15 anos comece a ranger, bruxar os dentes, até os próprios esmaltes ir para o espaço, né? Então, a lâmina também pode sofrer lascamentos, como um dente pode sofrer, e aí talvez já necessite fazer algum procedimento de proteção ou repetição, em muitos casos, né? Mas, assim, potencialmente é como um implante. Potencialmente pode ser para, talvez, a vida toda, 20, 25 anos, mas, eventualmente, você tem que fazer uma troca por algum motivo funcional, algum motivo estético, né? Recessão gengival. Muitas vezes você precisa reavaliar depois de algum tempo, tá? Nenhum material é para a vida toda, se a gente pensar que o paciente pode viver mais 50 ou 60 anos, né? Você se inscreve no YouTube, olha o vídeo lá, e você toca o sininho. Quando você toca o sininho, você vai receber, primeiro, que a sua inscrição está adicionada, e você vai receber notificações de todos os vídeos que vão acontecer, tá? Então, vocês podem ir no bio do meu Instagram, Professor Sequito, e podem se inscrever, e automaticamente vocês vão receber os avisos por e-mail.